Retomando ao mesmo conteúdo que nós vimos na última aula, nós vamos continuar resolvendo algumas inequações. Aqui nós temos uma inequação com módulo, né? Então, nós sabemos que se nós tivermos módulo de A sobre B maior ou menor do que uma certa quantidade C, isso aqui eu posso reescrever como sendo módulo de A sobre módulo de B maior do que C. Agora, verifique o seguinte, este denominador aqui sempre será positivo, porque ele está em módulo, e a função modular é sempre positiva. Então, eu poderia pegar esta desigualdade e multiplicá-la toda por módulo, de B. Quando você faz módulo de A sobre módulo de B vezes módulo de B, esse módulo de B dividido por módulo de B será igual a 1. Então, resta módulo de A maior do que C vezes módulo de B. Ou seja, seria como se eu passasse o módulo de B para o outro lado multiplicando, e eu posso fazer isso sem nenhum dano aqui à desigualdade, né? Então, isto porque isso aqui sempre vai ser um número positivo. Aqui, nós temos que esta função é definida sempre quando x for diferente de 3. Então, nós temos que colocar essa condição adicional aqui. X tem que ser diferente de 3. Então, quando nós aplicamos essa condição que nós temos aqui sobre função modular, nós iremos chegar na seguinte expressão. Nós teremos que módulo de 2 mais x será maior do que 4 vezes módulo de 3 menos x. Feito isso, o próximo passo para resolver essa inequação seria levar os dois lados ao quadrado. Quando nós elevamos os dois lados ao quadrado, nós vamos obter, então, isto aqui elevado ao quadrado ficará quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, veja, aqui você tem um produto. Eu tenho que este produto elevado ao quadrado será o quadrado deste, vezes o quadrado deste. O quadrado de 4 é 16, vezes o quadrado dessa diferença. Então, é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, nós vamos obter menos 6x, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo será mais x quadrado. Continuando aqui a resolução, nós teremos então 4 mais 4x mais x quadrado. Isso aqui maior do que 16 vezes 9. Aqui nós temos 6 vezes 9, 54. Vão 5. Então, aqui 16 vezes 9, 54. 9 vezes 1, 9. 9 com 5, 14. Então, aqui nós temos 144. Menos 16 vezes 6. 16 vezes 6. Então, 16 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1 com 3, 96. Então, aqui menos 96x mais 16x quadrado. Então, vamos aqui apagar essa conta. Então, nós teremos x quadrado. Então, olha aqui. Este termo com este termo.
Como aqui eu tenho 16x² e aqui x², a fim de ficar com o termo que multiplica x² positivo, eu vou passar esse termo aqui para o lado direito da inequação. Então, nós vamos obter 15x². Agora aqui nós temos menos 96x e esse 4x ele vai passar para o lado direito aqui, ele vai vir negativo. Então, menos 96 com menos 4, nós teremos menos 100x. Este 4 vem para cá, menos 4, 144 menos 4, nós teremos 140. Isso tudo menor do que 0. Então, continuando aqui a resolução deste exercício, eu já adiantei um pouco aqui para o vídeo não ficar tão longo. Nós tomamos esta equação aqui, esta inequação, passamos para o outro lado. E vamos, então, dividir esta equação toda aqui por 5. Quando nós dividimos por 5, 15 por 5, 3, então 3x², menos 100 dividido por 5, 20, então menos 20x, menos 140 por 5, 28, então menos 28 menor do que 0. Então, aqui nós temos uma inequação, onde aparece aqui uma equação do segundo grau. Então, da mesma forma que nós resolvemos alguns exercícios na aula anterior, a maneira mais simples de resolver uma inequação do segundo grau será tomar esta equação do segundo grau, encontrar os valores de x que satisfazem esta equação, ou seja, nós vamos pegar esta equação igualar a 0. Aplicando Bhaskara, nós teremos então b², então menos 20², 400, menos 4ac. Então, b² menos 4ac. Onde nós obtemos, então, que delta será igual a 64. Se o delta é igual a 64, então nós vamos fazer menos b, então 20, mais ou menos raiz de delta, raiz de 64 é 8, sobre 2a. 2 vezes 3, 6. Então, aqui nós teremos duas raízes, porque o nosso delta é positivo. Então, 20 com 8, 28 dividido por 6, nós podemos simplificar aqui por 2, de onde nós obtemos 14 sobre 3. E aqui 20 menos 8, 12, 12 dividido por 6, 2. Então, aqui, como nós temos uma equação onde o A é positivo, então nós vamos ter uma parábola com a concavidade voltada para cima, passando por esses dois pontos, pelo ponto 2 e 14 sobre 3. Nós temos que o ponto 2 está à esquerda deste ponto 14 sobre 3. Nós queremos aqui determinar o intervalo de x tal que esta equação seja menor do que 0. Então, como aqui a concavidade é voltada para cima, porque o A vale 3, então nós temos aqui valores negativos que estão abaixo do eixo, valores positivos e positivos. Então, se é menor do que 0, o conjunto solução desta inequação são os valores de x pertencente ao intervalo entre 2 e 14 sobre 3, com a condição que nós vamos ter que retirar deste intervalo o ponto x igual a 3, porque no x igual a 3 a função não é definida. E nós temos aqui que x igual a 3 está contido dentro desse intervalo. Então, aqui será este intervalo menos o ponto x igual a 3. E este será o conjunto de solução. Apenas uma pequena correção aqui neste exercício. Quando nós passamos aqui para esta página, nós passamos com o sinal trocado aqui do 140, que é positivo, nós passamos negativo.
Então, aqui é mais 140. Então, aqui será mais 28, mais 28, mais 28, de tal modo que este sinal aqui está correto. Então, b ao quadrado menos 4a vezes c. Então, aqui realmente é menos 336. Então, só para fazer essa pequena correção aqui.